Bom dia, amigos ouvintes. Estamos, em nome de nosso Senhor Jesus, dando início à live de hoje, que falamos sempre por revelações, porque é a própria Bíblia que diz que sem a qual ninguém verá o Senhor, porque há algo que a própria Bíblia diz, através dos apóstolos, que parece loucura, né? Mas até vemos aonde um profeta na Bíblia, ele, por dinheiro, ele estava praticamente vendendo todo o povo de Israel para um país inimigo, e ele andava sempre numa mulinha. Deus não havendo ali naquele momento uma pessoa, porque Deus não vai usar os seres espirituais havendo seres materiais numa galáxia que funciona com materiais. Então Deus usa o que tiver na hora. Uma árvore, um pássaro, um animal qualquer, se não tem um ser humano. Então, um grande absurdo seria uma mula falar com o profeta, né? Isso aí que é um absurdo. Que se falar isso hoje, no contos, assim, contos de alguém, olha, uma mula falou com uma pessoa ali. A primeira coisa é servir de gozação e ninguém vai acreditar, né? Mas a Bíblia fala disso, que um dia uma mula falou, né, com um ser humano. Então, eu não baseio as minhas palavras somente na Bíblia. Eu baseio também na vida das pessoas, na minha. Porque para você ter certeza de sucesso, você tem que ter certeza vendo acontecer, vendo dando certo. Não é mesmo? Então, e na gente mesmo é o melhor ponto de nós fazer esse teste. Se deu certo, ou se tem pelo menos esperança que vai dar certo. Olhando na vida do outro também, como eu tenho dito sempre, a gente aprendemos também aprendemos mais com o erro do que com os acertos. Porque se você acerta, você confia, e da próxima vez pode não ser igual a primeira. Você cai. E se você errar, você não é mais maluco de fazer a mesma coisa, né? E nem tentar fazer uma coisa que seria essa que você já tentou e errou, sem análise. Você vai querer agora analisar primeiro. Se alguém te perguntar por que tanta pesquisa, você vai dizer para não errar de novo. Viu aí? Então, aprendemos mais com o erro do que com os acertos. Se alguém entrar na liderança de uma firma ou politicamente e da primeira vez ele fizer mais ou menos bom, que você talvez até torceu que essa pessoa fosse eleita nesse cargo, e você vai ficar feliz. Olha, acertei, deu certo. Agora, a decepção não vem, mas ela pode vir na segunda etapa. Porque você acertou. Sabe o que vai acontecer? Você vai votar de novo. E vai arrumar mais pessoas que o elejam. E dessa vez, é bem provável, não vou pôr 100% não, vou deixar uma escapatóriazinha de 2%, que ele vem fazendo melhor. E se ele fizer parecido melhor, foi só parecido. Não foi tão bom quanto aquela primeira vez que você acertou. E aí, ele vem detonando tudo
E aí acontece aquilo que Jesus falou, o segundo estado é pior do que o primeiro. Será que Jesus estava mentindo? Ou nós estamos esquecendo de ver as coisas na prática? Então, assim como eu falo muito do híbrido, o híbrido nós sabemos que é uma coisa já de terceira, né? De terceiros. Vamos supor que se é, no caso de uma mistura de sementes, você vai misturar uma vida que até então não tem nada a ver com aquela outra semente, né? A vida da semente, e vai formar pode ser até sair parecido. Vamos supor que seja uma fruta, né? Uma abóbora, por exemplo, pode sair parecido com a figura daquela uma que era original. Mas ela sendo híbrida, ela tem agora, no mínimo, 3 naturezas, né? Certo? Que une-se uma à outra, que não deixa de trocar o sabor, pode até ser para melhor, pode sim. Que você nota, vamos falar de coisas simples. A galinha caipira, por exemplo, não é de se negar, não podemos negar que a carne dela é mais sadia, porque ela é original, ela não tem mistura. Até os seus ovos têm mais proteínas, né? Mas vamos colocar agora para a invenção humana, o híbrido, o de granja, né? Você vai encontrar muito mais carne nele do que mesmo aquela carcaça que tem na galinha caipira. Muitos ossos e pouca carne, né? Alguns acham até mais saboroso, né? A parte do frango caipira. Agora eu acho melhor o frango de granja. Em tudo, frito, molho, tudo. E principalmente, a minha esposa está me referindo aqui, acerca do melhorado. Porque esse outro, você põe na panela, vira aquela agueira, aquela coisa terrível, que o espaço para ele é menos do que o do melhorado. O melhorado já foi feito com a tecnologia mais avançada. Eu, por exemplo, em matéria de saúde, sim, mas falando só no sabor do alimento, eu já decidi. O frango melhorado, semi-caipira, ele é o mais gostoso que existe, certo? E com muito mais carne também, né, claro. Mas agora, em sua essência, no seu sistema de proteínas, é que está o diferencial. Mas não dá para ver assim a olho nu. Vamos supor que você fosse comprar no mercado e fosse fácil de ser definido, a gente chegaria e dizia, olha, eu quero comprar esse que tem mais proteína, mas eu quero que você me mostre as proteínas na carne aí para mim e eu vou escolher a qual tem mais, né? Não tem jeito. Porque a vida em si, ela é uma essência, certo? Tipo, você não consegue ver o cheiro, você não consegue ver o vento. Tem muitas coisas que nós não conseguimos ver, mas que existe e faz proeza, ou para o bem ou para o mal. Você está vendo? Então,
Então, como que nós vamos poder acreditar numa pessoa que ele quer definir os rumos da sua vida? Ele pode te dar um conselho, você pode até dizer para ele, eu vou pesquisar sobre isso, eu vou ver. Você pode estar certo, sim. E às vezes está. Mas esse, às vezes, tem para os dois lados. Tem para o sim e para o não. E se for para o não, você vai perder o investimento, você vai perder esse dinamismo, essa certeza, você vai ficar decepcionado, certo? Poxa, eu achei que daria certo, porque deu certo para o outro lá, meu amigo. Para mim não deu. Interessante, né? É porque ele tem uma maneira de pensar, cada um é cada um. Não tem seres iguaizinhos. Ele pensa, faz a colocação daquilo no seu devido lugar. Por incrível que pareça, ele pode até acertar. Aí você pega a mesma situação, pensa, mas sempre é um algozinho assim que você vai pensar um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente deixou de ser o original. E essa pequena diferença pode não dar certo, entendeu? Então, por isso é que temos que ter a experiência chamada experiência própria. Se alguém te perguntar, mas isso que você está me falando, você tem experiência disso? Se você tem 100% de certeza do que aconteceu com você, você vai usar assim, tenho experiência própria. Agora, se você tiver pegado isso de uma outra pessoa e feito, e deu certo para você, que pode acontecer. Você vai dizer para essa pessoa, olha, é o seguinte, não foi eu o criador dessa coisa, mas eu peguei de uma outra pessoa, que para ele deu certo e eu fiz e deu certo. Ele está em terceiro lugar e pode ser ele que vai ser o elemento que não vai dar certo. Entendeu? Tipo remédio. O remédio que cura um, ele não é obrigado a curar todos. Porque cada um dos outros tem um organismo diferenciado. Dificilmente bate assim, né? Não chega no outro e dizer, olha, eu tenho uma digestão, olha, comida para mim faz digestão fácil, fácil. Aí chega um e fala também, para mim também, eu posso comer. Tem alguém até brinca, eu posso comer aço. Claro que não pode, mas usa por brincadeira, que a digestão é perfeita. E vai dando certo. Até que chega num que diz, olha, nada que eu como faz digestão. É incrível, né? Se os aparelhos dele, digestivo, é o mesmo. E por quê? Que não deu certo? É isso, amigo ouvinte. E o híbrido, ele existe desde milhões de anos. A cada 100 anos, troca-se tudo, sem que você veja. Qualidade do gado, dos porcos, de galinhas, e usando todas essas coisas, de frutas, certo? Vão se trocando. E você, não prestando atenção no tempo, você acha, ou nem acha, né? Nem pensa nisso, você deixa tocar, deixa a banda passar, né? Você não acompanha. A religião, o religioso, ele tem que unir as duas coisas, o espiritual com o material. Por quê? O espiritual você precisa, é uma escapatória e um direito de um dia alcançar uma vida melhor. Né? Melhor, sim, glória, né?
super bem. Mas a vida material, ela tem que andar juntas por quê? Porque de onde vêm as ideias? Eu já disse da massa cefálica, simplesmente uma massa, certo? Não tem cabos elétricos ligados a ela e nenhum motorzinho. Não serviria muito, mas, digamos, para facilitar, para pôr em ordem, para pôr em funcionamento, né? E uns minúsculos vasos, né? Ali. E, no entanto, você grava coisa de criança, amigo. Certo? Então, não tem medicina que tem conclusão em cima disso, para dizer, eu fiz no máximo, descobri tudo, né? Para dizer melhor. Não tem. Porque qualquer médico vai olhar aquela massa. Agora, os poderes que funciona aquilo, ele pode até falar sobre isso, mas ele vai falar por base, tomada conclusões entre uma reunião médica, estudos e filosofia, e até faz coisas que dá certo, às vezes, num problema cerebral, né? Mas o conteúdo especial na sua profundidade é inexplicável. E aí o híbrido vem de antes que houvesse gerações e gerações passando uma pela outra, que naqueles milhões e milhões de anos lá atrás, que quase sempre as religiões eles ligam de 2000 e poucos anos para cá, baseado em Cristo, né? E de um pouco mais de 6.000 anos, começando, acham até que o mundo começou ali, né? Quando foi feito Adão, né? Outros até negam que Adão existiu. É assim. Ou seja, ninguém sabe nada, ou quase nada, certo? Dentro desses assuntos, quando se torna profundo. Tem seres aqui na Terra que eles já vêm com esse sistema. Eu diria um sistema. Sabe por quê? Porque não há em todos. É sistemático. Certo? Você já notou uma pessoa que é tratada pelos humanos como sistemático? É porque ele tem um sistema. E para ele só bate se for daquele jeito. Ele não vai bater com o seu. Ele arruma até inimigo por causa disso. De ser sistemático. Certo? Mas é que seria o certo, né? Porque o sistema seu não é o meu. Podemos parecer. Podemos pensar em algumas coisas igual, mas divergir, meu amigo, isso é certeza. Então, esses milhões de anos lá atrás, eles tinham maneira muito mais sofisticada, que não seriam simples. Eu chamo simples, não é porque é simples, não. É muito profundo um laboratório de pesquisa, microscópio, telescópios. É muito profundo isso, é muito grande. Mas eu ainda falo que é muito pequeno. Diante daqueles que já existiram milhões e milhões de anos atrás. Sabe por quê? Porque antes de fazer esse mundo, a primeira coisa que aconteceu foi Deus mandar para a terra, para a escuridão. Só tinha escuridão nesse local, não tinha galáxia nenhuma, certo? E a certo ponto diz que tinha água depois, né? Mas isso ninguém sabe com quantos milhões passou de uma simples escuridão para ter água. Porque já na época de Adão foi explicado, Deus disse que separa as águas em porções de terra seca. Essa parte será chamada mares, onde for água, e a outra terra.
Mas e as outras que não foram explicadas? Porque não tem como se escreverem milhões e milhões de anos e colocá-los, essas coisas, em livros, né? Em livros. Não tem jeito. Então, vai ficando na distância. E nesses milhões e milhões de anos, não era nem por laboratório que se descobriu uma coisa. Ou se fabricava um ser diferenciado. É porque eram anjos que veio. Você tem noção de que do que um anjo é capaz? Até o do mal que foi tirado de certo direito, ele já faz uma derrota, uma desgraça total. Você imagina aqueles que já estava em pecado, que foi lançado para cá, mas ainda com liberdade de não ser presos, porque tem vários deles que a própria Bíblia diz que está preso na escuridão. Eles ficaram, de certa forma, livres, sem direitos de ser aquele anjo, né? Mas anjo. E agora, sendo espírito, não baseando na carne, você tem noção da inteligência de um ser daquele? Então eles já faziam, dentro do pecado, é claro. Mas eles faziam naquela época um animal e 3 cabeças. Faziam. Faziam tanto que faziam que tem países usando réplicas. Criou do nada, será? Ele sonhou? O Egito, que buscou mais próximo disso, fazia lá um cão com cabeça de ser humano, né? E assim, vários tipos de coisas. E tudo que houve no início tem repercussão para o final. É por isso que hoje vai a tecnologia acordando, porque trocou-se o modelo, digamos assim, dos seres, e aí vem se afunilando. E eles já conseguem, fizeram o bebê de proveta, né? E algo mais profundo do que isso, que não pode ser nem publicado, feito em laboratório. Já conseguem inseminar animais, até mesmo. Isso já existe dentro dos seres humanos, né? E eles vão indo, evoluindo. E a tentativa deles é o quê? Tirar a morte da terra. Buscar um fundo às células troncos, que dentro desse material tem destino a todo tipo de órgão que existe no corpo. Destino para o coração, para a coluna, para o fígado, até para o cérebro. Então, eles vão se afunilando. Não tem final sem princípio. Se algo está acontecendo assim, porque existe uma ligação do que já houve. Vamos supor, se nunca tivesse inventado bicicleta, né? E eu fosse contar uma história para você. Aí você fala, você é mais ou menos parecido com o quê? Porque eu estava falando de uma coisa que, aliás, nem eu e nem você sabia. Aí ele fizesse uma pergunta para mim, por exemplo. Se você me fizesse uma pergunta, eu falasse assim, é mais ou menos assim, ó, parecido. Você ia dizer para mim, com o que parece mais ou menos, para mim ter uma noção? Eu dizia, mais ou menos parecido com uma bicicleta. Será que resolveria seu problema? Eu desvendava para você a sua pergunta. Você não sabia como era uma bicicleta? Nem eu. Então, para poder fazer uma coisa,
ela tem que ter nascido de outra que dá origem àquele sistema, porque afinal isso não vem dos homens, é dom de Deus, diz a Bíblia. Aí alguém se apavora quando a ciência diz assim, os dinossauros, né? Quando acha aí fósseis. E uns veem que tinha o cérebro pequeno e entrava em lagos com muito peixes ali, que eram terríveis, por exemplo, como, vamos supor se fosse hoje, piranhas, né? E o cérebro é que passa, que nós sentimos a dor, é através da comunicação do cérebro. E ele tendo o cérebro pequeno, quando ele ia sair dali daquela água, ele gostava muito de pântano, ele já estava perfurado, os seus intestinos já saindo para fora, e aí não sobreviveu. Já vem outra teoria aí, filosofia, sei lá como pode fazer isso, essa ciência, dizendo que foi por meteoritos, chuvas de meteorito, que dizimou eles. Você quer ver que isso não é verdade? Destruiu só os dinossauros? Será que é onde eles estavam que choveu, que não deve ter chovido total, esse meteorito, essa queda de meteorito? Só tinha dinossauro lá? Será que lá não tinha outros seres, animais ou até pessoas na época? Então é algo tão profundo que às vezes alguém fica quase que obrigado a acreditar no impossível. E por isso, seres híbridos existem há milhões de anos. Eles transformavam os seres. Tanto é que a destruição daquela arca, que também, se você não buscar para revelação, não tem explicação, como eu já disse. Que tamanho seria a arca que caberia tantos seres que tinha na terra, répteis, aves, né, animais, e ainda com toda a alimentação para durar aquele tanto de tempo. E o que comeriam depois? Se ia ficar assolada e vazia, sem verde, sem nada. Então, essa é a explicação. E mesmo sem ser uma explicação lógica acerca da arca, que não adianta querer, vamos supor assim, usar aquela palavra, engambelarem, querer engambelarem a Deus dentro de algo que ele já pôs para ser revelado, para você se rebolar e encontrar a saída. Não adianta. Não adianta não. Então nós temos que falar a realidade. Aquela arca não caberia esse total de coisa, viu? Então há uma explicação lógica para isso. Você faz uma réplica de um objeto qualquer, fica igualzinho, parecido com o outro, mas o outro você pode navegar nele e tal, e esse aqui só é só mostruário. Certo? Deus resolveu acabar com todos aqueles seres, né? Para começar outros, também vem vindo já lá de trás, já essa consequência, porque foram assim que fabricaram os gigantes. Já houve-se na ciência falando-se que talvez de 2040 para frente vão começar a construir homens com 6 braços. Eu não acredito que eles chegam lá. Porque baseado nas profecias de Jesus, é o começo do fim. Acho que agora o tempo, não sei. Pode durar ainda muitos mil anos,
porque também, não havendo contagem, como eu digo sempre, nós programamos para depois da manhã, como é o caso de muitos profetas por aí, que profetizou que em 2000 já era. Olha o tanto que já estamos para frente de 2000. Então erraram. E erraram feio, certo? Então, aí fabricaram aqueles homens arrões, aquela coisa, aquele tamanho, né? Que tinha deles que tinham 1,60 m de largura de peito, né? Você imagina um ser parecido com um humano, mas nessa situação? E o pior, onde estão eles? Porque tinha lá o país dos gigantes. Como existe o país dos pigmeus, seres diminuídos, pequenos, mas estão já em extinção. Tem muitos anos atrás eu vi os últimos, mostrando reportagem. Estão acabando, vão sumindo. Como é isso? Onde estão os gigantes? Entrou para uma nova fase de seres humanos diferenciados e que tem que haver um recomeço de como foi no princípio, assim também será o fim. Tecnologia mais usada pelos neurônios psicológicos, telepáticos, do que mesmo você testar com as mãos. Vai se usar sim as mãos, mas a conclusão vai ser feito tudo aqui dentro. Porque assim eram os seres do passado. Por alto poder que tinha um ser daquele, ele era capaz de transportar-se de um lado para outro, sem gastar embarcação nenhuma. Nós temos isso na Bíblia. Filipe, quando acabou de batizar o eunuco, na beira da estrada, ele estava ali naquele lado, conversando com o eunuco exigiu que ia ser batizado. Ele acabou de batizar ele aqui, a Bíblia que fala isso, e desapareceu. E quando chegou o fim da trajetória, ele estava numa cidade longínqua, muito longe. Simplesmente num piscar de olhos ele se transformou. Ele se transportou. Certo? E a própria Bíblia continua dizendo, na vinda do Senhor, vai ser assim, como um abrir e fechar de olho. Isso quer dizer, não toda a trajetória, porque alguns vão passar por lugares totalmente diferentes. Isso tem os seres especiais, que os eleitos de Deus e os escolhidos, os que estiverem vivos aqui ainda, vai se transformar num abrir e fechar de olho, num corpo glorioso, assim, ó, passe de mágica. E o seu corpo vai ser semelhante ao de Cristo. Encosta na parede e vaza do outro lado. Quer dizer que nunca acabou isso não, amigo. Essa maneira de agir telepaticamente, conseguir fazer trabalhos apenas com o uso do cérebro, isso não acabou não. Isso parou por causa da modificação, até mesmo um pouco genética do homem, certo? Quem diria que no passado, lá no tempo dos nossos avós, uma mulher teve mais de 2 crianças gêmeos,
era normal e até com histórias bíblicas. Mas eu vi com um grande susto passando na televisão uma mulher que deu à luz a 12 crianças. Essas coisas vêm acontecendo frequentemente agora. Frequentemente. Então, porque vai passando por um processo de reciclagem, refinagem e vai se modificando. Onde hoje existe meios, se você já estiver um pouco mais avançado nesse sistema telepático que eu falo, que é o uso do cérebro, nas suas essências, misturado com poderes que Deus deixou na pessoa, só não em grande quantidade, um tanto limitado, ele é capaz de parar uma dor, como se fosse uma mágica. Aí, alguns que vai na ignorância dizem, se fosse tão fácil assim, tantas pessoas morrendo de câncer, por que não chega lá e não põe a mão nele e tira logo esse negócio? Falta de perfeição. Tudo que nós formos fazer, nós temos a obrigação, por ter a imagem e semelhança de Deus, de ser um Deus. Filho do homem é o quê? É humano, da mulher, né? Ser humano. Ele vai ter que nascer com a mesma forma dos braços, do rosto tem que ser diferenciado, com outra aparência, mas tem que ter as peças iguais. Porque se nascer com chifre, a criança vai dar susto, não vai? Por quê? Porque desse ser, ele não tem esse costume. Meu filho nasceu com chifrinho, sabe assim. Como? No meio da testa. Não, diferente, eu tenho um vizinho lá, mas a criança deles nasceu com 2, mas assim, tipo boi mesmo. Você pode até fazer brincadeira com isso, né? Mas esse cara é muito louco mesmo. É porque os pássaros que Deus fez, que era para ser vermelhos, eles são vermelhos até hoje, certo? E o que tinha que ter umas pintas assim, eles nascem assim. Assim como a galinha da Angola, né? As pintinhas. Você vai no rio, você pega um peixe. Você pega que peixe aí? Peguei um pintado. Por quê? Porque ele é pintado. Ele tem pintas. Certo? Então, cada um tem uma origem de ser. E essa origem nossa, ela vem de milhões de anos. Só a questão vem sendo modificada. Criança do meu tempo demorava mais para andar, demorava mais para falar, para aprender as coisas. Agora já está nascendo superdotados. Criancinha já nasce quase falando. Esses dias nasceu de uma conhecida nossa, uma criança que não tinha nem condições, já querendo conversar com a mãe. Entendeu? Isso aí não dá origem? Então, amigo ouvinte, eu peço a você, e por favor, nós precisamos de crescer nesse sentido. Descobrir de que somos capazes, a nossa origem, para onde vamos, o que vamos virar futuramente. Porque hoje está surgindo essas coisas. Nós temos que saber disso. Porque é isso que Deus quer que nós saibamos. É que nós sejamos um Deus. Assim como Ele mesmo diz,
para o povo de Israel, vós sois deuses. Porque do contrário, se a palavra fosse vós sois homens, estaríamos condenados. Se fosse ele que tivesse dito isso. Nós temos esse formato, né? Então, deixa o like, compartilhe-se e inscreva-se no canal. Porque, olha, você vai aprender muitas outras coisas que nós devíamos ter aprendido muito antes disso. Já estaríamos evoluídos, que é o que Deus quer levar. Retira lá. Meu Pai que está nos céus e em todos os lugares. Tu és quem faz tudo, fez toda essa obra, que de certa forma existe parte delas escondidas. Umas para ser revelado pelo Senhor mesmo depois, e outras porque os homens têm tentado tapar os olhos das pessoas para que não vejam. E que isso tem trazido até a nós, de certa forma, atrasos, quando devíamos já estar bem melhor. Porque cada um de nós é um cientista, cada um de nós é um psicólogo de nós mesmos. Meu Pai, eu agradeço os santos espíritos, os anjos do Senhor, esses extras terrestres maravilhosos, anjos do Senhor, que passa para nós por telepatia ou por palavras, se transformam. Eu agradeço a eles em teu nome e peço pelos ouvintes, pela casa deles, pelo entendimento deles. E agradeço o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.